Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma reunião da leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro. A gente está fazendo a leitura dos últimos dois itens do capítulo 10, do volume 3, do referido livro, né? E agora a gente inicia a discussão do item F, Amplitude Social dos Investimentos Comerciais no Meio Urbano. Então, mais uma vez, a gente está num capítulo em que ele está, né, num longo capítulo abordando a organização e como é que o uso do dinheiro impactou em vários contextos do regime senhorial, particularmente aqui nesse item, nos setores urbanos. Né? Então, passo a palavra para meus queridos companheiros aqui de reunião, de discussão, o companheiro Caio Schechner e o meu queridão Mário Bastos, e a gente começa com os pontapés de vocês. Vamos lá, passo a palavra para vocês agora. Caio, seu pontapé, meu filho. Tá, deixa eu ver, gente. Então, eu acho que essas duas sessões que a gente vai ler hoje, né, que são a amplitude social dos investimentos comerciais no meio urbano, que é o item F, e o item G, que é dívida pública e lutas contra o sistema fiscal, elas duas estão unidas por o mesmo propósito, eu diria, né? Que é essa ideia do João Bernardo de que tanto os investimentos comerciais no meio urbano quanto essa questão da tributação vão servir de elementos de coesão social em um contexto de diminuição da importância da família no sentido de garantir essa coesão, né? Então, são esses elementos somados a outros que vão garantir esses elos artificiais que ele chama, né? E aí eu acho interessante pensar como não necessariamente essa palavra coesão, que para a gente tem uma conotação às vezes quase que implicitamente positiva, né? Significa que se trata aqui de um fenômeno positivo, especialmente para as classes mais baixas, onde essa coesão também parece agir no sentido de ser um mecanismo de exploração, né? Acho que esse é o primeiro comentário que eu tenho a fazer. O que vocês acham? Mas esse era um comentário geral ou você está atribuindo a uma parte específica do texto? Não, é um comentário geral sobre os itens F, mas também o item G. Eu acho que os dois vão nesse sentido de tratar de mecanismos diferentes, né, mas os dois tendo, de certa forma, essa função compartilhada que seria garantir uma coesão no espaço urbano, num contexto de diminuição da importância da família e o nascimento de outros mecanismos de coesão social, né? Ele fala isso em algum momento aí que eu vou encontrar ao longo da nossa leitura. Porque o ponto para mim, né, e a gente meio que está retomando as discussões que a gente fez nas últimas várias reuniões, né? Eu acho que todo esse capítulo, na verdade, é tentando responder àquela aparente contradição que ele identificava, né? Uma cidade que aparentemente era cada vez mais fraturada, conforme a gente avançava para o final do regime, mas que ainda assim operava como uma senhoria coletiva. Então, essa aparente contradição ele tenta explicar através da função através do dinheiro, né, como elemento de coesão e de exploração, através das suas várias formas diferentes. E aqui, particularmente, a gente está discutindo o elemento do crédito, né, do dinheiro fiduciário, que eles chamam. Então, acho que são os elementos fundamentais que aparecem aí nessas sessões finais desse capítulo. Lá na página 456, eu acho que ele arremata, né? Porque ele está, enfim, respondendo a questão que ele formula lá no início, né, desse capítulo, que é justamente essa proposição, como é que o ambiente urbano, que parece a princípio tão diverso e, portanto, potencialmente tão refratário, né, a qualquer elemento de coesão interna, como é que o dinheiro foi um elemento capaz de efetivá-lo. Então, lá na 456, no primeiro parágrafo da 456, ele diz aqui, ó: foi assim que a forma 3 do dinheiro conferiu a variedade de interesses de grupos opostos e que se repartiam as cidades
um efetivo princípio unificador. Mas se a articulação entre classes sociais não subsiste sem elementos de coesão, ela não deixa nunca de reproduzir também os fatores de clivagem. E esta dialética presidiu igualmente aos critérios fiscais e aos mecanismos da dívida pública urbana. Quer dizer, eu acho que ele insiste bem aqui no que o Caio destacou, né? E que esse é um aspecto, digamos, teórico bastante interessante da questão, né? Ou seja, o fato de que, como ele propõe, ou segundo ele propõe, o dinheiro tenha permitido, né, uma certa convergência de interesses que tendeu a viabilizar uma unificação interna de centros urbanos marcados por tanta diversidade e que teriam, portanto, forças de fratura muito vigorosas, muito efetivas, elas foram em algum nível, né, limitadas na sua capacidade de ação por esses elementos de coesão. Agora, como o Caio destacou, é interessante considerar que quando se fala de um elemento de coesão, não se quer dizer necessariamente que as contradições tenham sido apagadas, né? Aliás, isso é uma referência muito marcada para ele, né? Desde a chamada que ele faz lá no volume 2, especialmente, né? Como é que ele entende que as contradições são um mecanismo essencial do funcionamento dos sistemas, né? Os sistemas funcionam a partir da contradição e, portanto, elas não são expressão momentânea e pontual, né? Elas são intrínsecas à cotidianidade dos sistemas, né? Então ele destaca que os mesmos elementos que viabilizaram a coesão incidiam também, né, reproduzindo as contradições internas, né, nessas comunidades, o potencial de tensão, né? Tanto que depois ele vai falar das revoltas, né, relacionadas aos impostos e tudo mais. Então é bastante interessante essa perspectiva, né? Porque a coesão aí pode nos levar erroneamente a imaginar que quando ela se manifesta é porque as contradições são superadas ou silenciadas, né? E não é exatamente isso, é uma coesão que opera a partir de uma dinâmica contraditória. Uhum. Agora, eu fiquei impressionado, não sei se já passou esse deixa eu ver aqui. É que tem uma passagem, deve estar mais para frente, porque acho que essa que eu acabei de ler foi a primeira que eu marquei. E que ele chega a falar de mercado, vocês lembram disso? Ah, não, é mais à frente, na 465. Porque a dimensão que vai tomando essa forma 3 do dinheiro, né? E a questão do crédito e tudo mais, me leva a crer, né? Numa dinâmica aí de funcionamento dessas relações que Mário, Oi. desculpa, mas seu áudio ficou muito estranho. Você pode repetir? Não, é que lá mais à frente, eu acho que eu vou avançar demais se eu tocar nisso agora. Talvez seja melhor eu esperar mais. Porque a questão para mim aparece lá na 465. Uhum. Tem alguma questão antes? De minha parte, não, assim, de minha parte, não. Eu marquei aqui também a 465, na ideia de que os ricos não confiavam apenas no mercado para que teriam seus empréstimos pagos, isso. mas ocupavam postos dentro do Estado para que garantissem esse movimento. Isso, mas eu estou particularmente concentrado aí nessa referência a mecanismos de mercado, né? Uhum. O que a gente está falando exatamente aí, né? Mecanismo de mercado aí. Qual o sentido dessa palavra, né? Uhum. E como é que ela opera aí na perspectiva dele? Porque, por tudo que já foi dito por ele, por todas as posições que ele já assumiu, não parece razoável supor que seja uma antecipação, né? De uma operação no mercado capitalista aí, né? Portanto, esse mercado aí deve ter o sentido do quadro geral das trocas, né?
especialmente do comércio de longo curso e tudo mais, né? E que ainda que com as limitações estruturais que lhe seriam características, parece ganhar uma dimensão, que essa é a questão para mim antes, por isso é que eu antecipei, né? Porque é o problema aí do chamado capital comercial, né? Ele, por tudo que vem sendo dito, né, parece que ele tem aí uma incidência bastante considerável, né? Que ultrapassa o que parece ser uma lógica muito utópica, muito circunscrita no âmbito da sociedade, né? Pelo menos no que se refere à dinâmica urbana aí, esse capital comercial, se é essa a perspectiva dele, ganha um peso bastante, não despiciando né? Não sei que vocês viram isso. E aí na 465, quando ele fala aí do mercado, eu falei, opa, o que exatamente a gente está falando? Que mercado é esse? Mas a minha impressão é que ele não opera com a lógica da antecipação, né? Mas com a lógica de coisas que ganham uma dimensão diferente do que tinham em períodos anteriores ao que ele está vendo aqui, na conclusão do período que ele está abordando. Então, assim, eu acho que também me parece esse mercado ser mais do que só uma referência genérica ao conjunto das trocas. Me parece algo mais abrangente e que começa a transformar essa dinâmica do regime senhorial. Longe de ser aquela coisa do Suíze e tal, mas que já está indicando aí uma transformação na maneira como o dinheiro opera nessa sociedade. Não como solvente, mas como um elemento que fomenta transformações justamente por ser novas ferramentas na dinâmica das classes em oposição. E aí, nesse sentido, o mercado que para mim parece ser mais do que só conjunto das trocas. Mas eu não sei se ele está operando exatamente com a perspectiva de capital comercial, coisas do tipo. Porque ele ainda não usou a palavra capital até o momento. Gente, eu acho que outro ponto que a gente poderia considerar aí, não sei se vocês vão concordar, é que a gente tem que lembrar que nesse capítulo, nessa sessão e na anterior, ele está lidando aí com uma realidade que é bastante circunscrita, bastante limitada, né? Porque ela não se aplica para aquele contexto histórico como um todo, né? Mas para cidades muito específicas e tal, especialmente aquelas onde essa questão do comercial estava mais desenvolvida, né? Então, por exemplo, na página 454, ele faz um pequeno parêntese, né? Que na verdade é um parágrafozinho, onde ele fala: também as monarquias recorreram ao crédito, mas como os homens de negócios não detinham nos governos régios e muito menos nas cortes a supremacia que os caracterizava nas cidades, os reinos nunca foram geridos por grupos de credores do Estado. E aí ele faz esse pequeno parêntese lembrando que, assim, essa realidade que eu acho que tinha uma amplitude muito maior, não continha essas dinâmicas que ele está descrevendo nessas sessões. Então, por mais que, de repente, às vezes a gente fique um pouco impressionado com como as coisas parecem estar avançadas da maneira como ele está descrevendo aqui, não significa que necessariamente aquilo era uma realidade com uma amplitude muito geográfica mesmo, muito grande, né? Às vezes, não sei se vocês... Não, perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo. Essa tua intervenção é porque acho que a questão é essa, né? Do escopo, né? Do escopo geral da intervenção e da manifestação desses elementos, né? Mas assim, uma coisa que eu fiquei pensando é que se é válido pensar que tem... É claro que a gente não está aqui partindo do princípio que existe um evolucionismo, uma via de evolução única e unilateral, mas pensar que tem regiões geográficas que, pelas suas características, já vão exibir certos elementos mais próximos do capitalismo e outros menos. Não sei se isso faz sentido para vocês. Eu acho que isso talvez até ajude a entender, né, o que acabou ficando configurado como pistas falsas, né, que o próprio Marx teria seguido, né, em certas vias de abordagem dele, né? Porque no sentido de que você tem aí
né, uma dinâmica, uma complexificação e uma intervenção progressiva do dinheiro que acho que talvez sobretudo contraria aquilo que parecem ser as imagens mais correntes, né, acerca da sociedade medieval, né? Mesmo para mim, que estou nisso há muitos anos, lecionando e tudo mais, essa dinâmica toda é uma dinâmica que parece... É óbvio que talvez eu seja influenciado por todos esses elementos, né? Mas parece ser, não é, digamos, não é a imagem corrente, né? Ou não é a imagem mais corrente que nos remete à Idade Média, né? E a pujança que vai se mostrando aí da manifestação desses elementos, tanto que eu acho que você tem razão agora no que você destacou, né? A questão é da dimensão mesmo, né? Do escopo em que essas coisas se manifestam, o peso relativo que tem no conjunto, né? Mas é uma dinâmica, né? E que talvez a mobilização de certas estratégias, de certo vocabulário, ajude a reforçar, né? Ele fala agora, nesse trecho que eu li, em política fiscal, né? São impostos diretos e indiretos, né? A estratégia de pesar nos impostos indiretos. Pô, parece que a gente está fazendo a discussão atual, né? Uhum. Isso é algo que a gente aqui no Brasil, por exemplo, né, enfrenta com aquilo que se refere à aparente impossibilidade de qualquer ação que imponha impostos aos mais ricos, né, e tudo mais. Parece uma dinâmica muito contemporânea, né? Mas eu acho que a questão é essa mesmo. Acho que talvez seja essa luz extrema vindo daí que tenha levado, né, alguns autores a buscar nessa dinâmica os rudimentos do capitalismo, quando eu acho que os rudimentos estão num outro lugar. Agora, é razoável imaginar que o capitalismo, no processo da sua difusão, quando encontra isso aí, né, ele tenha mecanismos bastante mais positivos, né, para o seu próprio desenvolvimento, né? Se faz sentido aquela ideia, né, da subsunção de formas outras que marcou o processo de desenvolvimento do capitalismo, parece que ele tenha feito, é provável que ele tenha tido que fazer mais ou menos esforço para subsumir formas alternativas, e parece que essa via aí talvez tenha sido a que o esforço tenha sido menor, né? Porque talvez ele tenha encontrado dinâmicas que lhe eram muito mais favoráveis, né? Bom, avançamos um pouquinho mais, pessoal. Eu tenho anotações mais à frente só. Minha próxima anotação estaria ali na 466. Não sei se tem algo que vocês destacariam antes e tal. Acho que a gente pode seguir nessa linha e aí depois, se a gente não tiver mais o que comentar, a gente volta e trata com mais detalhe de alguns pontos que estão mais lá no início. O que eu queria ler com vocês é um trechinho da 466 que diz assim: o sistema de empréstimos obrigatórios conduziu, a prazo, a uma situação em que todos pagavam, mas apenas os ricos recebiam. Mesmo que todos os cidadãos fossem sócios da cidade, os mecanismos da dívida reproduziam entre os sócios as clivagens que separavam os cidadãos. A conjugação do imposto direto com a dívida pública consolidada converteu-se no interior das cidades o mais importante instrumento de exploração fiscal, que acho que era um pouco do que o Mário falava, né, da imposto direto, dívida pública. Então, o que para mim reforça a ideia de que o que está se desenvolvendo são mecanismos de relação artificial que não passam pela lógica da família, mas pela lógica da sociedade. Então, acho que seria um pouco essa dinâmica que está aqui em curso, né? Enfim. E aí, logo em seguida, vem a referência lá, as revoltas populares contra os sistemas fiscais urbanos, que o Mário tinha referido também. E acho que na 469 ele arremata, né, sobre esses elementos.
acompanhada por convulsões sociais, por vezes muito profundas. Em resposta a esta insatisfação, as autoridades urbanas procediam a sucessivas remodelações da dívida, que a breve trecho levavam a uma situação igual à anterior, se não pior. Só que aquelas hierarquias que no plano social se apresentavam como diferenças qualitativas alteravam a sua aparência ao transformarem para o plano do dinheiro, onde todas as clivagens são reduzidas a expressões numéricas e se limitavam a meras distinções de quantidade. Assim, a cidade poderia parecer povoada de camadas sociais muito variadas e, ao mesmo tempo, elas inseriam-se todas num sistema de avaliação único que pagava... Ih, ó o Benzinho aí! E o Benzinho, cara? Olha esse não, Ele quer cara. participar da reunião, beijinho. Oi, cara. Tudo bom? Muito lindão. Fala com a rapaziada. Fala, benzinho. Ih, vai apertar o botão todo. Ih, rapaz. Agora que o vovô Mário cai da reunião. Pô, não. Tá muito esperto ele, hein, Mário? Tá. Acabou de acordar. Eita, agora tá com a energia toda. Papou e acordou. Né? Ih, daqui a Benzinho, pouco vai ter que papo e trocar as acordou. fraldas. Fala lá com o Dudu, ó. Dudu e o Caio. Ih, cara. Saca. Já tomou 1 litro d'água. Daqui a pouco vai estar pedindo pausa hidráulica. Essa coisa de morar no Baixo Botafogo é terrível. É, rapaz, é sempre difícil. Benzinho, cara, seu lindão. É o capitalismo se impondo, Benzinho. Eu sei, é difícil entender também. Ele tá A gente vendo, tá aqui... ele tá olhando, ele adora o Marx aqui, ó. Ô, Marx, beijinho. Você vai brincar com o Marx? Vai? Vai brincar com ele? Vai descabelar ele? Vai? Vai lá, Dudu, leva aí. Enfim. Então, assim, a cidade podia parecer povoada por camadas sociais muito variadas e, ao mesmo tempo, elas inseriam-se todas num sistema de avaliação único que apagava as radicais diferenças de qualidade. Graças a esse processo, o meio urbano, apesar de sua dilaceração interna, notabilizou-se por uma coesão social muito sólida e a cidade assumiu plenamente características de um senhor coletivo, que é a ideia lá da formação desse senhor coletivo através desses elementos. Que aí o que me parece interessante é o quanto que a forma 3 do dinheiro, e menos o comércio em si, mas a forma 3 do dinheiro transforma diferenças que eram diferenças de qualidade, ou seja, o estatuto social, o título, enfim, mas que se tornam diferenças quantitativas de riqueza. Né? Então, que a desigualdade não se traduz mais, passou a se traduzir menos em elementos de sangue, de linhagem, ainda que isso seguisse sendo importante, mas que todas essas diferenças se traduziam ao mesmo tempo em distinções quantitativas da quantidade de dinheiro que um determinado indivíduo, um sócio da cidade, podia mobilizar. Eu destacaria particularmente aí essa sensação que muito me agrada, né, de que, em que pese a agilidade do poder, né, de criar mecanismos novos de exploração, de controle, de dominação, tal, como parece ser rápida também, né, a dialética da resistência e da luta contra essas formas, né? Eu cada vez mais tendo a achar, acho que para, enfim, satisfação pessoal, né? Que é um elemento aí da dialética mesmo, né? De que as formas de opressão mobilizam quase que imediatamente formas de objeção, né? Que obviamente, né, podem ter mais, menos impacto, podem ter, digamos, mais vigor, mais expressão e deixar registros mais abundantes, né? Mas como parece que é quase que inexorável, né? As formas, aos mecanismos de dominação que surjam, né? Formas de oposição, de registro, né? Da objeção e tudo mais nessa direção, né? Porque a rapidez parece ser bastante grande aí, né?
Uhum. Sobre isso eu tenho um comentário mais paralelo mesmo, mas uma coisa que sempre me surpreende na leitura do texto é como o João Bernardo ele trata de certos mecanismos dessa sociedade, né, mas ele sempre dá bastante atenção, isso acho que por um compromisso teórico, político dele, né, ele sempre consegue perceber como em mecanismos que outros autores escreveriam de maneira, sei, mais distante e tal, ele consegue perceber sempre como em cada um desses mecanismos existe também certas estratégias de exploração, né? Então, por exemplo, essa questão da dívida poderia ser tratada de maneira a não dar um destaque tão grande como ele dá, a mostrar como é que a dívida ela acaba servindo como um mecanismo de exploração dessas classes mais baixas, né? E ele detalha isso com bastante clareza, com bastante cuidado, né? Como é que funciona esse mecanismo mesmo. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que contribui bastante também, que não necessariamente está presente, pelo menos nos outros autores que eu li. E dá isso uma dimensão mais ampla do que meramente do comércio e da natureza das trocas se efetivando, né? Mas como uma dinâmica de tensão de classe, né? Acho que é o fundamental aí para essa sessão. Não, aí eu acho que venha, talvez a gente tenha um exemplo que possa buscar em situações futuras em que a gente queira tratar dessa questão daquilo que Gramsci chamaria de compromisso político, né? Que a história é não só uma articulação da documentação com a base teórica, né? Ela envolve também um compromisso político, e quando se manifesta, eu acho que se manifesta exatamente aí, né? Acho que é uma certa capacidade de enxergar e de privilegiar certos aspectos que deriva daí, né? Uhum. De onde vem essa capacidade de olhar para as coisas de uma certa perspectiva diferenciada, né? De encontrar essas manifestações onde, a princípio, as abordagens mais técnicas, né, vêm apenas ou pretendem que seja possível fazer apenas uma avaliação fria do processo, né? Uhum. Eu acho que isso é um exemplo claro, né, de como é que os olhares são condicionados, né? Uhum. E o quanto que, sei lá, às vezes eu tenho a impressão de que nos nossos cursos de história isso é menos preponderante, né? Eu tenho, começando agora a minha trajetória no magistério superior, eu tenho sempre a sensação de que imperam perspectivas que não estão exatamente tão afinadas com essa proposição que o Mário atribuiu lá ao Gramsci e tal. Enfim, ainda que se a gente fosse pensar num grande campo, é bem provável que boa parte dos professores se vinculassem a um campo progressista, não o fazem necessariamente com essa mesma perspectiva que a gente está discutindo aqui. Enfim, Essa então, posição, eu acho que essa posição não implica em que ela seja levada, né, para o exercício da profissão, né? uhum. Talvez eu já encontrei na minha trajetória, quem diga, inclusive, que ela no mínimo, desaconselhável, talvez, na verdade, até condenável, né? Pessoas que afirmam separar a militância, né, da prática de historiador, da produção do conhecimento histórico, né? Como se derivaria daí da permissão dessa conjugação, né, algum desfavor, né, ou alguma a redução do profissionalismo, né, ou a negação do profissionalismo, né? Eu, na minha parte, a minha vida inteira, eu procurei justamente conjugar as coisas. Da minha parte, seria muito difícil, e eu já testei isso, inclusive, na prática, né? Tentar fazer em história coisas que
não me permitam um certo olhar, né? Abordagem de... Mas aí também vai das minhas limitações, né? Eu, pelo menos, encontrei na minha trajetória proposição de convites de estudar certos temas e, na medida em que não fui capaz de olhar para esses temas de uma certa maneira, eu simplesmente não conseguia tratar com esses temas, né? Para mim era isso, né? Era de fato não saber por onde começar a estudar certos temas em que eu, em princípio, pela minha limitação, não conseguia enxergar a possibilidade de abordá-los sob a perspectiva de conflitos, de contradições, de mecanismos de dominação, de resistência, né? Mas, enfim, talvez haja argumentos muito poderosos até para quem prefere não fazer essa conjugação. Enfim, não sei. E aí a gente está nesse contexto de começar a preparar a jornada universitária em defesa da reforma agrária, né? Eu estou participando da organização aqui na UFMT, o Mário está também tocando isso na UF, e aí é isso, né? É um pouco, às vezes até uma certa estranheza, mas é o lugar da universidade fazer isso e tal. Então sempre me chama a atenção. E como é que às vezes até professores ali progressistas e tal, aí você chama para participar, não, eu vou sim e tal, mas no final das contas ficam um pouco mais distantes. Enfim. E fazer história com essa perspectiva para mim também sempre foi meio fundamental, né? Enfim. Mas aí eu acho que é mal da escola. Lutado, Mário. Talvez seja algum nível, né? Não sei. O que eu tinha falado, eu sabia que eu tinha assinalado alguma referência. Está aqui na... Peraí, só um minutinho. Está aqui na 469. Uma frasezinha com a qual ele inicia o segundo parágrafo da página e faz um balanço final, né? Quando ele diz, em suma, o funcionamento dos mecanismos da dívida pública jamais deixou de ser acompanhado por convulsões sociais, por vezes muito profundas. Aquilo que eu dizia, né? Que pode ser, em algum nível, apenas um desejo meu, né? Mas que parece que, às vezes, que tem apoio, né? Em certas análises, em certas proposições. Né? E eu acho que é bem a perspectiva dele, né? Ele é muito veemente ao dizer que jamais, né? O jamais é uma referência veemente dele, né? Para insistir em que certas ações geram reações, quase que dialética intrinsecamente, né? Eu acho que existe até uma passagem anterior a essa onde ele tenta relacionar o nível de democratização de certas regiões, né, com o nível de convulsão social que elas apresentavam. Eu estou procurando aqui, depois a gente lê. Mas foi um trecho que eu não, na verdade, nem consegui acompanhar muito a argumentação dele, então, de repente, juntos a gente consegue até entender melhor. Vê se você localiza aí, cara. Agora, tem, quando você procura aí, um trechinho que foi o último que eu separei, na verdade, para a gente ler junto aqui nas minhas anotações, que é um trechinho que está na 472, né, que é sobre essa transformação gerada pelo dinheiro. E aí, na discussão que a gente vem fazendo sobre a especificidade disso no capitalismo e no regime senhorial, né, que ele vai dizer assim na 472, as atribuições principais do dinheiro no regime senhorial foram de ordem social e política, enquanto veículo do relacionamento social e dos sistemas de poder,
e não de ordem imediatamente econômica, como veio a suceder no capitalismo. Então, ainda assim, ele estabelece uma diferença clara entre o papel do dinheiro nessas duas sociedades, nesses dois tipos de sociedade, né? Nesse regime específico do modo de produção pré-capitalista, digamos assim, e do regime e do modo de produção capitalista, né? Enfim. Não, é perfeito. Esse é o elemento decisivo, né? E aí, mas assim, aí fica sempre aquela coisa, né, de querer, que a gente fez algumas vezes aqui, que é sempre bastante injusto. O computador quer que eu desligue a câmera por algum motivo, mas que é sempre bastante injusto da nossa parte, mas que sempre também não me sinto na posição de não fazer esse questionamento. Bom, então, o que será que promove esse salto essa transformação da função do dinheiro? Porque aí sim, a gente está se aproximando do final do livro, né? Faltam o quê? 200 páginas para a gente acabar, e a sensação que fica é que a gente não vai chegar nesse elemento, ele não vai dar esse salto. Uhum. E isso, assim, eu acho que vai deixar muitas questões em aberto, e questões que, como a gente vem conversando também, né, vão ser importantes porque a gente está propondo agora. Né? Esse volume 3 tem me feito pensar muito, né, sobre lá o projeto que a gente está, das Seis Marias e tal. Uhum. Então, acho que isso vai ser um elemento importante. Assim, o controle da cunhagem da moeda, a moeda em barra, moeda em ouro em pó. Para mim, isso é aula de Brasil Colônia que a gente dá na educação básica e tal. E aí, como é que isso se relaciona nessas formas aqui, né? O quanto que o dinheiro tem esse papel aqui, o quanto que no período colonial isso se transforma de novo, ou fica, entre aspas, atrasado, entre milhares de aspas, atrasado, por conta da dinâmica da escravidão, quanto que a escravidão interfere nesse processo, porque aí não é uma diferença meramente qualitativa, né? Mas a coisa da escravidão tem um impacto qualitativo enorme. Então, quanto que essas dinâmicas aqui, quando elas se projetam para além da Europa, o que isso gera como consequência? Enfim. Vocês viram que eu caminhei para vocês, encaminhei o e-mail. Sim, sobre o dinheiro. Parece que ele já, eu estou vendo aqui, ele já soltou, acho que eram três intervenções, acho que já acabou, né? O que já acabou? Desculpa, picotou para mim. Acho que ele faria 3 publicações sobre o tema. E eu acho que ele já chegou ao final. Eu confesso que ainda não consegui ler a primeira. Já publicou. Você já leu, Mário? Não, só por alto a primeira. A gente pode depois, em algum momento, trocar ideia sobre isso especificamente também. Acho que seria válido. Você viu, Caio, o e-mail que eu mandei? Vi o e-mail também, não consegui ler o texto, não. E a respeito do trecho que eu estava procurando, até encontrei, mas eu me confundi. Não era exatamente sobre aquele tema, não. É outra coisa bastante diferente, inclusive. Quer ler? Mas é um tema bem diferente. É ainda no primeiro item, né? Não é nem no G, no anterior. E trata do nível de democratização, relacionando isso ao nível de participação das sociedades urbanas como um todo, inclusive as camadas mais baixas, nas participações comerciais, etc. Deixa eu ver. Qual a página? É ainda no primeiro item, né? Aqui. É na página 450. 450 a 451. Né? Ele diz assim: aliás, no século XV, a propriedade. Não, perdão. Acho que tem que ir do início. Quando vemos que as modalidades mais propícias para a mobilização dos pequenos investimentos da gente humilde eram a comenda e as societas mares, empregues nos tráficos marítimos, e que as companhias formadas para o comércio terrestre, apesar de aceitarem numerosos investidores, eram muitíssimo seletivas na escolha dos associados, podemos perguntar se isto não teria contribuído para a instabilidade política de Florença e para os surtos de intervenção da plebe no governo da cidade,
enquanto Gênova e, sobretudo, Veneza, apesar de terem sido mantidas muito mais firmemente sob o controle de uma pequena elite, registraram um nível bastante inferior de lutas sociais. Não, tem alguma relação, né? Tá falando aí que, de alguma maneira, quanto mais você abre a participação da população em geral nesses empreendimentos comerciais, mais instável é politicamente, é isso? Ou é o contrário? Acho que é o contrário, cara. Quanto mais seletivas, mais instável, porque você teria menos sócios no processo, né? Na lógica da sociedade que ele está propondo aqui. Então, quanto mais, entre aspas, democrático, né, que seja bem pouco democrático na prática, né, mas quanto menor a camada superior da elite urbana que participa dessas transações comerciais, mais instável se teria isso em Florença. Eu acho que o ponto é isso, quando você articula o conjunto das elites, né, ele chama de elites, agora eu não lembro, a camada superior urbana, quanto mais se articula ela em transações de longa distância, através de crédito e tal, mais você torna ela integrada e coesa. Então, você tem uma quantidade menor, pelo menos a leitura que eu fiz foi essa, quanto menor ela é, menos você tem uma correspondência em coesão social. E aí, né, aquele tema clássico, quando está se falando de cidades italianas, nesse período, que são as torres, as disputas entre as famílias e tal, porque cada uma estaria com empreendimentos menos articulados e, portanto, menos coesa como classe. Eu acho que é isso aí mesmo. Ele dá uma arrematada na 451. Ele fala: se essa análise estiver correta, então, e um tanto paradoxalmente, a democratização política destinar-se-ia a compensar a oligarquização dos negócios, enquanto uma participação mais democrática no grande tráfico teria permitido a uma pequena elite reforçar-se como oligarquia no plano político. Eu acho que é isso, né? E com uma oligarquia menor, consolidada, mas num regime, num contexto de maior instabilidade. Falou tanto paradoxalmente, para mim, parece bastante paradoxal mesmo. Mas, em que pese o paradoxo, me parece também fazer sentido bastante, né? Porque aí você tem as camadas. Travou. Dudu travou, né? Camadas menos. Você tem uma. Você estava travado, Dudu. A internet aqui está muito instável. Aqui em Cuiabá, a internet cai. Mas eu acho que é isso, sim. O ponto que eu estava fazendo era esse, de que você consolida uma oligarquia muito, muito diminuta, sem que haja um elemento de coesão como classe. Fez sentido, Caio? Acho que fez. Acho que os dois fazem algum sentido. Imediatamente, a minha lógica seria: se existe uma maior participação popular nesses negócios, nessas empreitadas comerciais, logo eles teriam algum tipo de coesão maior para intervir politicamente, ou talvez condições melhores de isso acontecer, ou talvez um senso de direito mais desenvolvido, algo do tipo, né? Mas eu acho que vai no sentido da coincidência de interesses, né? É provável que uma participação popular mais efetiva, né, nessas questões de troca, né, de empréstimo, enfim, de alguma forma promovia uma sensação de coincidência de interesses, né?
Aham. de convergência e, portanto, as lutas políticas se atenuariam, né? Parecia que o bem comum, né, a noção de bem comum aí talvez fizesse mais sentido, né? Uhum. Se sentisse todos um pouco no mesmo barco. Acho que é por aí que ele vai. Uhum. Uhum. Bom, Dudu caiu de novo? não, eu tô aqui, mas o meu computador decidiu que eu não posso ficar com a câmera aberta. Beleza. Ele tá com, como é que chama? Me censurando tamanha a beleza dos meus colegas de mesa, para não, enfim. Você não penteou o cabelo direito hoje? Não, eu tenho penteado mais o cabelo. Esse final de semestre eu tô abandonando como é que chama? Rituais. Essas vanidades burguesas. Tá certo. Por mim foi, gente. Por mim foi também, e aí indicar para o nosso sempre Fiel público, né? formoso e fiel público que na próxima semana a gente se propôs a dar uma acelerada e a gente vai ler na totalidade os capítulos 11 e 12. As Então, notas, portanto, incluídas, né? certamente, né, que são maiores, as maiores partes do capítulo, 2/3 do capítulo são as notas. Tá certo. E com isso a gente se despede. Isso. E eu espero essa reunião com muita ansiedade, porque é a única chance de ver meus queridões aqui, o Caio. Vou aguardar para ver como estará o penteado na próxima semana. E o Duduzinho, que eu espero que a câmera já tenha liberado para o nosso deleite visual. Maravilha. Maravilha. Fico feliz. Então vamos lá. Aquele abraço, hein, rapaziada? Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Isso.